Capítulo 3. Criação. Formação dos mundos. Perguntas 37 a 42. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida, o universo não pôde fazer-se a si mesmo. E se existisse como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Nada representa melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Formação dos seres vivos. Perguntas 43 a 49. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhe continha os germens, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germens de todos os seres vivos. Estes germens permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem uma nova existência em um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições desejadas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos, durante anos, germens de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germens, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder,
a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do homem e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para o transmitir segundo as leis de reprodução. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Povoamento da Terra, Adão. Perguntas 50 e 51. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra, senão a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. Perguntas 52 a 54. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se o mesmo com 2 filhos da mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em vários pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E é essa também uma das causas da diversidade das raças. Mais tarde, os homens, dispersando-se nos diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Se, pois, a espécie humana não procede de um só indivíduo, os homens devem deixar, por isso, de se considerarem irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Pluralidade dos mundos. Perguntas 55 a 58. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem
que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Não sendo a mesma para todos, a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres veem da mesma maneira que a vossa e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que são chamados a viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro d'água. Assim acontece com outros mundos que provavelmente contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível no fato de a eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na Terra e desempenhar neles um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Pergunta 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época de tal modo em oposição ao texto sagrado que não houve gênero de perseguições a que esta teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um, talvez,
de muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão seguro como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir. Prova evidente do erro a que se está sujeito a cair quando se tomam ao pé da letra as expressões de uma linguagem quase sempre figurada. Dever-se-á, por isso, concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície. E esta ordem está de acordo com a indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, em vez de ter saído milagrosamente das mãos de Deus em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus se tornou, por isso, menor e menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Evidentemente, não. Seria preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não se reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de desmerecer a obra divina, nos-la mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se ter realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nesse ponto com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, estabelece como sendo o do dilúvio universal o ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, visto não se ter encontrado até hoje, nas camadas primitivas, traço algum da sua presença, nem da dos animais da mesma categoria do ponto de vista físico. Mas nada prova que isto seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a respeito. Pode acontecer que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, nesse ponto, como em tantos outros, o texto bíblico é uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e desde que se encontrem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, na verdade, uma hipótese, mas eis aqui uma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma única família, conclui-se que o povoamento na Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus imigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem se levar em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, portanto, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos,
não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então desconhecidas, supondo-se que as outras não o fossem, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta, do estado primitivo, ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem reforçar mais ainda esta opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações das características físicas. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas, e o exame fisiológico prova haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças produz os tipos intermediários. Tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz, apenas cria variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. Como então explicar a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tão próximo? Como admitir que em alguns séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica ao contrário, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé não foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, levando-se em conta, finalmente, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental, a qual se encontram nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não contestar com tanta leviandade as doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem quando caminham ao lado da ciência. Esse é o único meio de não mostrarem um lado vulnerável ao cepticismo.